Pessoal, tudo bem? Você está aqui no Matemática Trivial com o Jefferson dos Santos. Bem-vindo aí para que a gente possa ter a nossa aulinha agora sobre equações exponenciais e funções exponenciais, que serve como revisão para esses dois tópicos. Antes de mais nada, vamos lembrar que uma equação exponencial é uma equação que tem esse formato. Temos uma base de uma potência, onde essa base é sempre positiva e diferente de 1. Esse expoente, que aqui é representado pela letra x, representa para a gente a variável. A variável de uma equação exponencial é o expoente, por isso o nome é equação exponencial. Do lado direito aqui a gente tem o b, que representa a própria potência, o valor da potência. Como que nós resolvemos uma equação exponencial, que a esse modo aqui ela é chamada uma equação simples? Nós vamos fatorar o b na mesma base da potência, né? Então, vamos fatorar o b na base A. Depois que a gente fatorar, esse bzinho que aqui aparece, ele vai ser um A elevado a alguém, a um número. Esse número aqui vai ser justamente a solução que a gente vai encontrar para a nossa equação. O que manda muito é que nem sempre as equações são nesse formato trivial. E a gente tem que manipular um pouquinho ela para que a gente possa ter essa formação bem trivial. Então, acompanhe aí e vamos para nossas questões. Chegamos à primeira questão. Uma substância se decompõe segundo a lei de formação Q de T igual a Q0 vezes 2 elevado a menos 0,5T, sendo Q0 uma constante e T o tempo medido em minutos. E Q de T representa para a gente a quantidade de substância medida em gramas no instante T. O gráfico a seguir representa esses dados desse processo de decomposição. Então, baseando na lei de formação e no gráfico de decomposição dessa substância, qual é o valor de A? Então, vamos olhar aqui no gráfico. O valor de A é um valor para o tempo, para a variável t, tal que a quantidade Q é de 512. Então, nós vamos jogar essas informações na nossa função. Essa função a gente pode olhar ela como uma fórmula que calcula a quantidade da substância, que é a variável Q de T, no instante T, ou seja, no tempo T. Porém, nessa fórmula, nós não temos o valor de Q0. Q0 aqui é uma quantidade inicial, é a quantidade no tempo zero. Então, observa aqui o que esse 2048 está fazendo aqui no nosso gráfico. Ele representa para a gente exatamente o começo do decaimento. Esse é um ponto que tem como coordenada para o tempo sendo zero, porque está sobre o eixo vertical, e para a quantidade 2048. Então, é esse valor que vai representar o nosso Q0. Mas sempre vai ser assim, Jefferson? Sempre o Q0 vai ser o valor de início do meu gráfico? Nem sempre, tá? Esse valor Q0 aqui na nossa função se torna o valor inicial, porque aqui nós temos na nossa potência que o tempo, nossa potência é somente um múltiplo do tempo. Então, se nós pegarmos a nossa equação e substituirmos o t por zero, que vamos descobrir exatamente o momento inicial, ficaria assim, q de zero vezes 2 elevado a menos 0,5 vezes zero. Como 0,5 vezes zero dá zero, aqui nós vamos ter 2 elevado a zero. E 2 elevado a zero é 1. Então, se isso aqui vai ficar com o valor 1, nós não vamos ter essa parcela. E o nosso Q de zero é exatamente o valor Q0. Então, isso sempre acontece quando aqui nós temos um múltiplo do tempo. Bom? Então, vamos representar isso na nossa função. A nossa função vai ficar Q de t igual ao valor Q0, que é 2048, vezes 2 elevado a menos 0,5t. Nós queremos achar o valorzinho de A, o A vai ser substituído bem no t, porque o A pertence ao eixo do tempo. Então, do lado esquerdo vai ficar vezes 2 elevado a menos 0,5 vezes A.
O valor de A está associado à quantidade 512. Então, 512 vai aparecer no lado esquerdo, na quantidade. Bom, e aqui nós temos o nosso 2048. Nosso próximo passo é tornar essa equação simples, como aquela que eu apresentei no primeiro slide. Então, vamos lembrar que quando a gente fatora o 512, nós obtemos 2 elevado a 9. O que é fatorar o 512? É você pegar o 512 e dividir ele. Nós vamos dividir por 2, porque do lado direito a nossa potência tem base 2. Lembra? Fatoramos na mesma base da potência. 512 dividido por 2 dá 256, por 2 dá 128, por 2 vai dar 64, por 2 vai dar 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. A quantidade de vezes que nós obtemos o 2 aqui são exatamente 9 vezes. Por isso, 512 é 2 a nona. 2048, se a gente fatorar seguindo o mesmo padrãozinho, nós vamos obter 2 elevado a 11. Então, ficaria tudo isso multiplicando a nossa potência que envolve o valorzinho de A. Nosso próximo passo é sempre deixar essa potência aqui isolada. Para a gente deixar ela isolada, nós vamos pegar quem está multiplicando ela e passar a dividir no lado esquerdo. Então, nós vamos ter que 2 elevado a nona, dividido por 2 elevado a 11, e do lado direito vai sobrar a potência desejada, menos 0,5 vezes A. Bom, aqui eu vou usar uma propriedade de potência, que nós conservamos a base quando dividimos potências de mesma base e subtraímos o expoente. Então, vai ficar 2 elevado a 9 menos 11, igual a 2 elevado a menos 0,5A. Continuando aqui do ladinho, ficaria 2 elevado a menos 3, igual a 2 elevado a menos 0,5A. Então, veja, a gente tem uma igualdade de potências, onde a base do lado esquerdo e a base do lado direito são iguais. Então, a gente espera que os coeficientes eles são iguais também. Conclusão que nós chegamos é que menos 3 tem que ser igual a menos 0,5A. Bom, então o valorzinho do A vai ser menos 3 dividido por menos 0,5. Aí, número negativo dividido por número negativo fica positivo. Dividir por 0,5 é equivalente a multiplicar por 2. E 3 multiplicado por 2 dá 6. Então, o valorzinho do A é 6 e a nossa resposta é a letra B. Tá bem? Vamos aí para a nossa próxima questão. Chegando aqui para a segunda questãozinha. Certa população aumenta de acordo com a função P de t igual a 300 vezes 2 elevado a t, em que P de t, esse símbolo, representa a população após t horas. Após quanto tempo a população irá quadruplicar? Bem, vamos lá? Qual que é a população inicial? Para se caso ela for quadruplicar, nós temos que saber qual que é a população inicial. A população inicial é 300. Ué, mas por que é 300? Porque aqui aparece só 2 elevado a t, ou seja, o expoente é um múltiplo do tempo. Então, quando aí é um múltiplo de tempo, quando é t ou alguém vezes t somente, a população inicial sempre vai representar quem está multiplicando a potência. Se eu quero que ela quadruplique, quer dizer que esses 300 vão virar 4 vezes 300. Isso é quadruplicar. Isso daqui é a quantidade que nós queremos que chegue. Então, isso vai ter que ser igual, segundo a nossa função, essa quantidade é igual a 300 vezes 2 elevado a t. Como tem agora 300 multiplicando de ambos os lados, nós vamos simplificar, cortar esse 300, chap, chap. Sobrou que 4 é igual a 2 elevado a t.
Essa é uma expressão simples da equação exponencial. Então, nós fatoramos o 4, que é muito simples, que vira 2 ao quadrado. Isso tudo é igual a 2 elevado a t. Nós temos, novamente, igualdade nas bases. Então, nós esperamos que os expoentes sejam iguais. E aí? Responde comigo. T vale quanto? Exatos 2 horas. Então, nós temos a nossa resposta, a letra E. Tudo bem? Vamos seguir com essa revisão. Chegamos para a nossa próxima questão, questão 3, a terceira questãozinha dessa parte de revisão de equações exponenciais e funções exponenciais. O restaurante quer fazer propaganda diária na TV. O setor comercial da TV vende somente pacotes com um número de inserções sendo múltiplos de 2, ou seja, 2, 4, 6 inserções e assim por diante. Foi mostrado ao anunciante um modelo matemático, que é a gente imagina um modelo matemático, alguém bonito, vistoso, não, mas é bonito também essa equação exponencial, essa função exponencial, onde t representa para a gente o número de inserções da propaganda na TV e y é em milhares de pessoas. O número de pessoas que ficam conhecendo o produto. No caso, o restaurante. Quantas pessoas ficam conhecendo o produto se forem realizadas 4 inserções? Olha, T representa para a gente um número de inserções. E esse Y representa para a gente, em milhares, o número de pessoas que ficam conhecendo o produto. No caso, o restaurante. E o restaurante decidiu fazer 4 inserções, então nós vamos colocar no lugar do T o 4 e vamos resolver essa jogadinha. Então vai ficar assim, ó. Y de T é igual a 1 mais 3 vezes 1,1 elevado à quarta potência. Primeira coisa que a gente vai resolver é a potência. Depois vamos multiplicar por 3 e somar 1. Bem, existe uma boa jogadinha para a gente poder calcular a potência quando a base é 1,1. Existe um triângulo que chama o triângulo de Pascal. Ele é construído da seguinte forma. Nas laterais do triângulo, no caso dos lados, são colocados sempre 1. Então, você começa com 1, preenche um dos lados. E vai repetindo esse padrão nas laterais. Só que a partir da terceira linha, você preenche a casa central com a soma dos dois que estão acima deles. Um à esquerda, outro à direita. E 1 mais 1 vira 2. E assim você vai seguindo esse padrão. Fica 1 na lateral. E agora eu tenho 2 casas centrais. Eu vou somar 1 mais 2, que dá 3. Depois somo 2 mais 1, que dá 3, e preencho a linha. E vou repetindo esse padrão. 1, 4, 6, 4, 1. Sempre ficando 1 na lateral. O que tem a ver isso? Né? Aqui dá o mesmo resultado que 11 a 0 elevado a 1. Aqui dá o mesmo resultado que 11 elevado a 1, que é o próprio 11. Olha o 1, 1. Aqui dá 11 ao quadrado, que já acostumamos a chamar de 121. Aqui, incrível que pareça, dá 11 ao cubo. E aqui vai dar 11 à quarta. Mas como que eu vou usar isso para encontrar, então, 1,1 elevado à quarta potência? Olha, 1,1 elevado à quarta potência é o produto de 1,1 por 1,1 4 vezes. Então, cada número deixa uma casa após a vírgula. No total, deixam 4 casas após a vírgula. Então, isso dá 1,4641, que nós vamos multiplicar por 3 e o resultado vamos somar com 1. Então, multiplicando por 3 primeiro, fica 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 4, 12, sobe 1, 3 vezes 6, 18, 19, sobe 1, 3 vezes 4, 12, e 1, 13, sobe 1, 3 vezes 1, 3, e 1, 4. Fica 4,3923, que nós vamos somar com 1, isso vai dar 5,3923 milhares de pessoas. Então, fechou.
Estamos aí. A quantidade é aproximadamente 5.392 pessoas, tá bom? Bom, agora vamos para a nossa próxima questão. Chegando em uma certa empresa do Nordeste responsável por certo tipo de pesquisas, constatou-se que a população P de um determinado tipo de bactéria cresce segundo a expressão 25 vezes 2 elevado a t, onde t representa o tempo em horas. Para atingir uma população de 200 bactérias, será necessário um tempo d. Olha, nessa expressão que nos é ofertada, o P de T representa a população, a quantidade de bactérias depois de um tempo T. Nós queremos saber o tempo para que essa quantidade seja de 200. Então, fica 200 igual a 25 vezes 2 elevado a T. O primeiro passo que nós vamos realizar é pegar o 200 e dividir por 25. Passar quem está multiplicando a potência dividindo, porque vai ficar do lado esquerdo somente um número e do lado direito a potência isolada. Sempre interessante que esse é o caminho para resolver as equações exponenciais, deixar a potência isolada. 200 dividido por 25 dá 8. 8 vezes 25 é 200. Então, mas esse 8, será que nós conseguimos colocar ele em potência de base 2? Sim, ele é 2 ao cubo. Então, fica 2 ao cubo igual a 2 elevado a t. Bases iguais, expoentes devem ser iguais. Conclusão que o tempo é de 3 horas. E obtemos aí como resposta a letra C. Tudo bem? Vamos seguindo para essa contínua revisão. Na questão 5, nós temos a fala: um grupo de biólogos está estudando o desenvolvimento de uma determinada colônia de bactérias e descobriu que, sob condições ideais, o número de bactérias pode ser encontrado através da expressão n de t igual a 2000 vezes 2 elevado a 0,5t, sendo t em horas. Considerando essas condições, quanto tempo após o início da observação o número de bactérias será igual a 8 milhões e 192 mil? Bem, vamos lá. Nessa expressão que nos é ofertada, n de t é calculado por essa fórmula, que é uma função exponencial. Nós vamos substituir a quantidade que desejamos chegar por onde ela representa, que é o número de bactérias. Então, aqui vai ficar 8 milhões, 192 mil bactérias. É muita bactéria. E pela fórmula, isso é igual a 2.000 vezes 2 elevado a 0,5t. Nós vamos encontrar o tempo para que essa quantidade seja esse tanto mesmo. Olha que bacana, nós temos aqui 2.000 multiplicando, que tem 3 zeros. Temos 8.192.000, que tem 3 zeros. Então, vamos poder cortar esses zeros. O restante, o lado esquerdo, nós vamos passar esse 2 para o lado esquerdo, dividindo, né? Deixando a potência aqui ó, isolada. Então, aqui vai ficar dividido por 2 e do lado direito, a potência que aparece aí, 2 elevado a 0,5t. Metade de 8.192 é 4.096, que dá 2 elevado a 0,5t. 4.096 fatorado, lembra que lá atrás apareceu 2024? Ou 2048, perdão? 2048 foi 2 elevado a 11. 4.096 é o dobro de 2048. Então, vai ser 2 elevado a 12. Se a gente pega 2 elevado a 11 e multiplica por 2, a propriedade de multiplicação de potências de mesma base, vai dizer que nós vamos conservar a base e somar os expoentes. O que significa isso? Que o 2 é conservado
e somamos o expoente, que aqui é 1, com o expoente 11, virando 2 elevado a 12. Bem, 2 elevado a 12 tem que ser igual, então, a 2 elevado a 0,5t. Aí nós estamos na situação bases iguais, expoentes devem ser iguais. Então, continuando, 12 vai ser igual a 0,5t, quer dizer que o t é 12 dividido por 0,5. Quem está multiplicando o tempo passa dividido. Há pouco dividimos por 0,5 e mencionei para vocês que dividir por 0,5 é multiplicar por 2. E 12 vezes 2 é igual a 24. Então, são necessários 24 horas para que uma quantidade de bactérias, que é de 2.000, passe a ser 8.192.000 em um dia. Seguindo, um piscicultor construiu uma represa para criar traíras. Inicialmente colocou 1.000 traíras na represa e, por um descuido, soltou 8 lambaris. Suponha que o aumento das populações de lambaris e traíras ocorre respectivamente segundo as leis L de t igual a L0 vezes 10 elevado a t e T de t igual a T0 vezes 2 elevado a t, onde L0 é a população inicial de lambaris e T0 a população inicial de traíras. E T é o número de anos que se conta a partir do ano inicial. O número de lambaris será igual ao de traíras depois de quantos anos? Interessante, né? Porque para quem gosta de pescar, esses lambaris seriam um prato cheio para essas traíras. Bem, ele quer saber quando que essas populações serão iguais. Quando que o L de T vai ser igual ao tesão de T. Bem, para a gente igualar isso, vamos substituir o L0, que é a quantidade inicial de lambaris, por 8. E vamos substituir o T0, que é a quantidade de traíras, por 1.000. Então, vai ficar, o LT ficaria 8 vezes 10 elevado a t, enquanto tesão de t ficaria 1.000 vezes 2 elevado a t. Nosso objetivo para resolver uma equação exponencial é sempre deixar a potência de um lado. Nós temos potência de dois lados. Então, nós vamos passar o 8 dividindo o 1.000 e vamos passar o 2 elevado a t dividindo 10 elevado a t. Então, do lado esquerdo, nós vamos ter 10 elevado a t dividido por 2 elevado a t. Do lado direito, 1.000 dividido por 8. Agora, no lado esquerdo, nós podemos usar uma propriedade de potência, que remete à fração. O numerador e o denominador estão no mesmo expoente, então eu posso colocar o expoente do lado de fora e dividir o numerador pelo denominador. E no lado direito, nós vamos dividir 1.000 por 8. E dividir por 8 é pegar a metade da metade da metade. É dividir por 2 3 vezes, porque 2 ao cubo é 8. Metade de 1.000 é 500, metade de 500 é 250, metade de 250, 125. O nosso lado esquerdo, como 10 dividido por 2 é 5, fica 5 elevado a t. E do lado direito aparece 125. Agora, nós fatoramos o 125 na base 5. Vamos dividir por 5. Quem multiplicado por 5 dá 125 é o 25. Quem multiplicado por 5 dá 25 é o 5. E quem multiplicado por 5 dá 5 é 1. Então, 125 foi 5 ao cubo. Nós colocamos aqui. 5 elevado a t é igual a 5 ao cubo. Bases iguais, expoentes devem ser iguais. Então, o nosso tempo aqui é de 3 anos, para que se tenha a mesma população de cada um, tá bom? Vamos lá para a nossa próxima questãozinha. Ah, muito bem, eu esqueci de marcar, né? Marquei a letra E. E de helicóptero, vamos embora. Nossa próxima questão, a gente vai ter que olhar
para o gráfico dessa função, que é uma função exponencial, e identificar a lei de formação, que é justamente a lei que gera essa função. Tudo bem? Então, a primeira coisa que nós vamos notar para essa função, para a gente fazer a identificação, seria interessante a gente olhar. Todas elas aqui têm base 5, né? São potências de base 5. São funções exponenciais cuja base é 5. A nossa função exponencial, ela passa por esse ponto, que tem coordenada para x sendo 0 e para y sendo 5. E ela passa nesse ponto, que quando x é igual a menos 2, o nosso y vale 1. Então, vamos buscar uma função que cumpre essa condição. Na letra A, nós já podemos descartar, porque se o x for 0, 5 elevado a 0 dá 1. Quer dizer que essa função aqui, ela está passando no eixo y no 1 e não no 5. A segunda função também vamos poder descartar, porque se eu troco x por 0, fica 5 elevado a 0 menos 1. 5 elevado a menos 1. E elevar a menos 1 é fazer o inverso de 5. O inverso de 5 é 1/5, que dá 0,2. Isso quer dizer que a função da letra B está passando bem aqui, ó, e a nossa passa lá no 5. Letra C. Vamos trocar o x por 0. Vai ficar 5 elevado a 0 mais 1, que é igual a 5 elevado a 1, que dá 5. Oh, que legal, né? Nossa função passa no 5. Mas será que essa é a resposta correta? Vamos investigar agora o nosso segundo ponto. Vamos investigar esse ponto aqui. Nós vamos colocar o x sendo menos 2 e vamos verificar se isso vai dar realmente 1. Então, se o x agora for menos 2, vai ficar 5 elevado a menos 2 mais 1, que é igual a 5 elevado a menos 1, que aí em cima deu 0,2. E segundo o que aparece para nós, não é 0,2 que tem que dar, é 1. Então, letra C também está descartada. Eu vou apagar aqui o nosso descarte da letra C e vamos verificar a letra D. Será que a letra D vai ser? Bom, primeiro nós verificamos no zero. Então, vai ficar 5 elevado a 0,5 vezes 0 no lugar do x, mais 1. Todo número multiplicado por 0 é 0, então vai ficar 5 elevado a 0 mais 1, que dá 5 elevado a 1, que dá 5. Então, muito bem, ó. Está passando no ponto que nós desejamos, que quando o x foi 0, nosso y deu 5, como nós queríamos. Agora, vamos verificar para o x sendo menos 2, tá? Verificar se realmente dá 1 o valor do y. Então, 5 elevado a 0,5 vezes, no lugar do x eu coloco menos 2, resultado desse produto mais 1. Então, isso é igual a 5, 0,2 vezes menos 2 dá menos 1, porque 2 vezes 0,5 é 1. Positivo vezes negativo é negativo. Fica menos 1 mais 1, que dá 0. E 5 elevado a 0 é 1. Então, de fato, né, quando trocamos o x por menos 2, obtemos 1 como y. Então, essa letra C, letra D, é a nossa resposta. É a função cujo gráfico é exatamente esta que está desenhada à nossa frente. Tudo bem? Vamos seguindo? Para a nossa última questãozinha dessa nossa discussão, está aí. O crescimento de uma cultura de bactérias obedece à função n de t igual a 600 vezes 3 elevado a kt, em que n é o número de bactérias no instante t, sendo t o tempo em horas. A produção tem início em t igual a 0. Decorridas 12 horas, há um total de 1.800 bactérias. O valor de K e o número de bactérias após 24 horas do início da produção são, respectivamente. Bem, nós temos que achar duas coisas. O valor de K e depois
a quantidade de bactérias após 24 horas. Então, colocamos aqui a nossa função, que é a nossa fórmula, que é aí 600 vezes 3 elevado a kt. E vamos descobrir qual o valor de k. A informação que a gente vai usar para descobrir o valor de k é que se tem 1.800 bactérias após um tempo de 12 horas. Então, vamos substituir essas informações. Ficaria 1.800, que é igual a 600 vezes 3 elevado a k vezes 12. Nós vamos poder simplificar os dois zeros, porque está multiplicando o lado direito. Vamos deixar essa função bem simples, passando 6 dividindo o lado esquerdo. E do lado direito fica a potência, 3 elevado a k vezes 12, que é 3 elevado a 12k. Como 18 dividido por 6 dá 3, fica 3 igual a 3 elevado a 12k. Olha, as bases são iguais. Bases iguais, os expoentes, que aqui do lado esquerdo é 1, tem que ser iguais. Então, 12k vai ser igual a 1. Conclusão que o k é igual a 1 sobre 12. Então, nós temos o k valendo 1 sobre 12. Agora, para a gente decidir se é a letra A ou é a letra D, temos que calcular a população em 24 horas. Bom, mas fique tranquilo que não vão levar 24 horas para a gente calcular essa população. A nossa função, ela ficou assim agora, 600 vezes 3, como sabemos que o k é 12, ficaria, o k, perdão, é 1 sobre 12, fica 1 sobre 12 vezes o tempo. Nós vamos agora substituir o tempo por 24 para descobrir quanto que dá isso. Então, N de 24, que é o número de bactérias após 24 horas, é 600 vezes 3 elevado a 1 sobre 12 vezes 24. Esse 24 ele multiplica o numerador da fração 1 sobre 12. Isso vai ficar 600 vezes 3 elevado a 24 dividido por 12. Esse é o nosso número de bactérias 24 horas após. Continuando aqui, vai ficar número de bactérias 24 horas após igual a 600 vezes 3 elevado ao quadrado, né? Porque 24 dividido por 12 é 2. Calculamos a potência primeiro, fica 600 vezes 9. Como 6 vezes 9 é 54, 600 vezes 9 dá 5.400. Então, chegamos no K valendo 1 sobre 12 e no número de bactérias após 24 horas, 5.400. Aqui encerramos essa resolução dessa revisão, tá bem? Fique em paz, bom descanso. Qualquer coisa, deixe um comentário no vídeo e se inscreva neste canal. Até mais, pessoal. Valeu!